Muito bom dia, você está no canal do YouTube Sérgio Miranda Siqueira. O Sérgio Miranda, essa semana ele falou sobre seus familiares, as vitórias de alguns membros de sua família, né? Pessoas que fazem parte do seu staff de amizade, e alardeou, né, verdades, trajetórias, e foi muito bom, que foi uma lição de vida. Mas, atendendo a pedidos, Sérgio Miranda também vai falar um pouco, né, da sua trajetória de vida também, como foi a sua conversão. Muita gente quer saber como foi a sua conversão, tá certo? Agora, antes, porém, nós vamos falar também de costumes, né? Por exemplo, o goiano, quem mora em Goiás, a capital de Goiânia, ou Goiás, do estado de Goiás, eles, na época do São João, eles fazem o seguinte: pegam a família, reúnem em torno da fogueira, né? E pegam a batata doce, eles chamam de, coloca assim no borralho. Colocar a batata doce no borralho é o seguinte: pega a batata cozinhada e coloca lá na fogueira de São João, não é? E cobre com brasas. Então, quer dizer, eu coloquei a batata no borralho. E ali aquela batata, quando está bem assadinha, eles tiram e comem com café, ou com carne, como quer que queira, né? Quer dizer, foi um costume que o nosso canal hoje mostrou para vocês como é que é. Já em São José dos Campos, eu acho muito lindo que o paulista, né? O paulista, que nasceu no estado de São Paulo, eles falam assim, por exemplo, por quê? Eles falam, por quê? Quer dizer, eu acho lindo, é encanto, para mim é encantador isso, quer dizer, são costumes. Eles sabem que por quê é por quê, mas o costume da terrinha, entendeu? A gente fala, por quê? Tá certo? Ou então, você diz uma coisa, você está no gerente de um banco, aí o banco, olha, vem segunda-feira, tá. Ata é uma fruta do São Luís do Maranhão, do estado do Maranhão. Mas aqui eles falam ata, quer dizer, tá certo. O ata quer dizer, tá certo. Vamos agora falar sobre a história, um pouquinho da história, no começo da história, como foi a conversão do nosso Sérgio Miranda. Sérgio, é contigo, por favor. É o seguinte, pessoal, então a minha trajetória de vida foi muito bonita. E como eu havia falado, semana passada, eu fui criado numa família religiosa, né? A minha avó materna, era a vovó Cecília, né, entendeu? Ela me levava muito à igreja com ela, e quando eu voltava da igreja, eu brincava com minhas primas, né, tá vendo? De celebrações, tinha um vinho, tinha a hóstia, né, o pão, o vinho, quer dizer, era uma coisa muito bonita, o menino fui criado, eu já vivenciei, vivi, graças a Deus, tanto na minha casa com meus pais, como também fora ao lar, na casa da minha vovó, que eu ia muito, que ela morava na Praça Antônio Pessoa, e eu morava na Rua Desembargador Souto Maior, antiga São José, não é? E ali nós vivíamos sempre em contato, e todas as 5 horas, ao cair da tarde, eu ia acompanhando a minha avó, como pagiando, né, a vovó, né, no bom sentido, para que ela não fosse atropelada, apesar que ela era jovem, deveria ter na época seus 62 anos, ou não sei, 70, mas eu ia sempre acompanhando a vovó, tá certo? E tudo bem. Aí, então, eu fui crescendo, né? Estudei, graças a Deus. E papai era funcionário federal, não é? Mas minha mãe sempre dizia, meu filho, vamos fazer um biquinho, porque, né, as coisas, desde naquela época as coisas já aumentavam já. Desde o tempo de Café Filho, que as coisas já nunca houve uma estabilização assim, de parar um pouco, né, das coisas aumentarem, né? E a mamãe começou a vender umas pedras, né? Ia a São Paulo, comprava umas pedras, voltava. Gente, aí com essas pedrinhas, com menos de um mês, o casal já estava, meu pai e minha mãe já estavam com o carro já, entendeu? Depois abriram uma portinha estreita em frente à Capitania dos Portos, e colocaram uma relojoaria, uma olivesaria, relojoaria e ótica. A coisa foi crescendo, mas de repente, quando meu pai mudou daquele pontinho para um ponto maior, os ladrões cresceram os olhos, né? Ou seja, um caba veio de Recife e roubou de madrugada a nossa relojoaria, que não tinha ainda, naquela época, o papai negligenciou de fazer um seguro, né? Mas tudo bem, a felicidade que ele tinha uma reservazinha, o cabra levou
os brilhantes, levou tudo, né? Ele foi o pioneiro em João Pessoa, né? Primeira relojoaria, que naquela época, para ter uma relojoaria, era preciso ter garra mesmo. Hoje não, hoje qualquer camelô hoje diz relojoaria, né? Ou olivesaria, assim, qualquer beira de esquina. Mas naquele tempo era ele, a relojoaria Triunfo, que era do nosso pai, e tinha Dorival Mororó, entendeu? E Seu Pontes, eram as 3 tampas de cruz, né, melhor dizendo. Mas a mais modesta parte que tinha mais sustentamento de joia era do meu pai, graças a Deus, né? Quer dizer, o homem ao lado de uma mulher inteligente, né? Minha mãe, né? Apesar de ser muito inteligente, mas a mãe forçava, não, meu filho, vamos ficar só com isso não. Né? Precisamos passear, precisamos ir a bons restaurantes, o nosso filho está aí, entendeu? Graças a Deus eu aprendi isso, né? Mas eu não tinha muita queda para o comércio, né? A minha queda era mais para a música, né? Eu já cantava nas igrejas, cantava em aniversários, né? Já minha irmã de Deus, não, minha irmã de Deus, o pai sempre dizia, essa menina, nessa idade do Sérgio, eu não me aperrearia, porque ela já tinha como criança, mas ela tinha um dom, né, dado por Deus. É tanto que um serviçal, o seu Manezinho, que trabalhava em nossa casa, um cidadãozinho já de idade, ele fazia mandado de mamãe, ia comprar as coisas, e lavava a louça, e dizia, essa menina tem um dom de vidência, com a minha irmã de Deus, sabe? Eu já era admirada como uma pessoa. Já eu tinha assim um dom de orar e tudo, mas a minha irmã de Deus se destacava mais. Mas vamos agora para a minha conversão, né? Eu não levei uma vida pregressa, mas graças a Deus, você sabe, todo rapaz gosta de seresta, né? Brincadeira, né? Eu ia para as boates, ali eu cantava, entendeu? Mas graças a Deus nunca fui dado a bebida, nunca, entendeu? Nunca, graças a Deus, só fazia fumar. E depois, quando eu quis deixar, quando o Evangelho impregnou mesmo em mim, a palavra de Deus, eu deixei o cigarro, graças a Deus, entendeu? Então eu fui morar em Natal, nessa época eu fui morar em Natal, meu pai já havia falecido, e ali tinha um dentista que morava na nossa rua, Edmilson, ele tocava muito bem violão, ele sabendo que eu cantava, ele disse, você agora vai, todo sábado eu vou requisitar você para fazer celeste para com os universitários nos acompanhar. Aí pediu a ordem à mãe, que eu só tinha 18 anos, né, na época, né? Não, pode ir com vocês, tranquilo, né? E os meninos bebiam, e eu ficava só, mas eu era o cantor preferido daquela turma. Foi muito bom, foi uma experiência, eu fiz muitas amizades com os potiguares, né, o pessoal do Natal, graças a Deus. E agora vamos dar o pulo do gato, né? Ou seja, vamos adiantar para que para que eu possa contar tudo. Mas se eu não contar tudo hoje, eu vou paulatinamente falando, né? Então surgiu uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, né, por ética, entendeu? Que me convidou, nessa época meu pai era vivo, e para um acampamento de carnaval. Você veja só o negócio, né? Papai confiou com mamãe, pois não. O pastor foi lá em casa, a mulher dele também, eu fui. Meu amigo, quando cheguei nesse tal de acampamento de carnaval, se infiltrou no meio do rebanho, né, dos crentes, chamado crentes, o evangélico ali. Rapaz, uns 2 caras ali que vendiam droga, né, entendeu? Quer dizer, mas Deus foi tão bom que eu não caí na onda daqueles caras, sabe? Deus foi tão bom, mas eu vi quando eles estavam vendendo lá, infiltrado no meio das... Por isso que eu digo, olha, quando sua filha ou seu filho falar em negócio de acampamento, seja de qual for a igreja, abra seu olho, redobre, não confie não, porque às vezes o dirigente, eu não quero nem culpar o dirigente daquela época, né? Às vezes o padre, ou o sacerdote, ou o ministro, ou o presbítero, seja o que for, ele não tem tempo para estar olhando. Então, você diga assim para o seu filho, não, minha filha, vamos esqueça esse acampamento, né? Vamos ficar aqui em casa mesmo, com o papai, com a mamãe, vou te levar para um restaurante, vou te levar para um passeio, mas não saia do olhar de seu pai e de sua mãe. Tá? Eu diria que maldito acampamento aquele, sabe por quê? Eu tive um susto, né? Os caras vieram me oferecer droga, mas graças a Deus eu saí ileso, né? Mas fiquei com aquele trauma, quem é que não fica, né? Entendeu? E cheguei em casa, contei um pouco a mamãe, mas meu filho não conta nem a seu pai, porque seu pai é um homem muito educado, mas a essa hora ele iria até processar essa entidade religiosa, entendeu? Então, o meu conselho é esse: não confie, deixe sempre, pode ser com a filha do rei, entendeu? Vá sempre, é muito bom. Eu tenho um sobrinho que é o Dreyfus, que ele com certeza puxou muito a meu pai, ao seu avô, né? Apesar de ele não ter conhecido meu pai, conhece minha mãe, graças a Deus. Mas ele é cuidado redobrado. Não é que a filha ou o filho não mereça confiança, mas é o mundo, é aquilo que nos cerca. Você não vê que agora está existindo um tal de baleia azul, né? Um site aí, um negócio que você
Se você entrar, você dança, ensina as pessoas, levam as pessoas ao suicídio. Quer dizer, não é bom isso, né? Graças a Deus tem os youtubers do bem, né? Que brincam, que ensinam receitas, que brincam com bonecas, etc, etc. Então, meu amigo, depois eu entrei, quando uma balquinha entrou na nossa vida, eu já estava um pouco assim. Eu tinha feito um início de um curso teológico, tinha trancado a matrícula. Depois voltei, lá em Recife eu voltei a estudar, né? Fui para São Luís do Maranhão e lá, eu acredito que em São Luís do Maranhão, a cidade de Coroatá no Maranhão, foi o meu chute inicial, ou seja, eu fiz um trabalho missionário muito lindo ali naquela cidade. E minha mãe foi lá visitar com uma amiga que nós tínhamos, Cristina, né? Eu tinha um programa na rádio Ribamar do São Luís do Maranhão com o Pedro Antipas, que era o nosso guia espiritual, ele assim, né? O diretor da missão. E graças a Deus, depois eu disse, sabe uma coisa, eu vou enveredar por mim mesmo. Eu e minha mãe, nós através de uma advogada, né? Amiga nossa, né? A Paulinha Loma, ela fez todos os procedimentos, né? Jurídicos de uma missão, e nós abrimos um ministério muito bonito. Tivemos igreja em Salvador muito bacana, inclusive a igreja tinha uma sorveteria muito bacana. E tivemos uma igreja, para mim a que eu mais gostei foi em Natal, no bairro do Alecrim, na rua Doutor Mário Negócio, ali uma coisa linda, muitas pessoas tristes, pessoas já sem prazer de viver. E sobre a orientação do Espírito Santo, minha mãe pregava muito bem, de improviso, conforme diz a minha irmã Dedeza, né? Inteligentíssima, e ela pregava, ela não falava de religião, mas falava de Cristo, que era o principal, né? Era tônica, era o envolvimento dela, ela mostrava as pessoas ali que iam, católicos, espíritas, ortodoxos, a pessoa de todas as castas religiosas, mas todos ficavam contentes, porque ali eles só ouviam coisas boas, só ouviam palavras de ânimo, que Jesus pode, que você pode. Se você não estudou, mas se você trabalhe que você vai vencer. Não, se estudou, tudo bem, mas se você não concluir um curso, minha mãe dizia, juntamente comigo, trabalhe, venda até limão, venda garrafa. A mãe dizia, olha, venda até garrafa. Aquele comerciante que vende garrafa, que vende o pipoqueiro, um pipoqueiro de um shopping, ele ganha muito dinheiro, porque de R$1, de R$2, de R$3, no final das contas ele está com R$300, R$400 de lucro. Não é? Tudo isso, olha, a nossa igreja, modesta parte, era uma lição de vida, era uma lição de respeitar os pais, fazia gosto, o pessoal dizia, a missionária Luísa está aí, que benção, o Sérgio também. A minha parte, eu gostava mais de cantar, eu deixava a pregação mais com minha mãe. Gente, então eu só me resta agradecer. Foi assim um pouco da minha trajetória, né? Inclusive meu sobrinho Dreyfus, né, que é o aviador, né, engenheiro eletrônico, ele e a Paulinha, né? Ela estava grávida na época da Julinha Silva, eles iam à nossa igreja, foram diversas vezes assistir, né? Nos dá o prazer de assistir aí em São José dos Campos, São Paulo, um dos nossos cultos, onde minha mãe pregava, que ela falava sobre a morte, que a morte não é para sempre, aquele espírito apenas sai, né? Desencarna, ou seja, ele larga aquela matéria e volta para a luz, para a fonte principal que é Deus. Então não fique triste, tá certo? Se aquele seu ente querido, não diga morreu não, diga ele foi dar um passeio, né? Porque realmente um dia você vai se encontrar com ele. Mas tem outra coisa que mamãe sempre falava. Na Bíblia está escrito o seguinte: aquele que perseverar até o fim, não é como um atleta. O atleta, se ele for perseverante, ele vai até o fim, ele vai ser um vencedor, como estudante. Como é que o estudante pode perseverar se ele larga o estudo? Não pode, entendeu? É como um casamento, não? O casamento tem que suportar um ao outro. Como é que pode chegar até o fim se ambos não perseveraram, né? Um tem que suportar as falhas dos outros e assim vai. Então, meu amigo, foi uma parte do meu testemunho do Sérgio Miranda, e hoje, graças a Deus, eu me considero assim uma pessoa, um missionário, me considero um ministro da palavra de Deus. Eu canto, eu não faço questão, né? Eu não faço distinção de igreja católica, porque eu sou da igreja universal, ou seja, não é a universal do Reino de Deus, do Macedo, não, eu sou da igreja universal de Cristo, que a palavra católica quer dizer universal, entendeu isso? Não sou também, eu canto nas igrejas evangélicas, eu fiz um curso na igreja evangélica, teologia, fiz também na igreja católica, então, graças a Deus, quando chegar no céu, Jesus não vai dizer assim para mim, eu acho que ele não vai dizer, você fez acepção de igreja, né? Por falar nisso,
A minha irmã, o casamento do Diego foi muito bonito dela e hoje também, né, a da parte, mas minha irmã convidou uma pessoa, né, uma cantora da família para cantar e cantar. A pessoa disse assim, é na igreja católica, eu não vou não. Gente, não deu um ano essa pessoa foi cantar, sabe aonde? Desculpa o termo, no cemitério. Porque fez a acepção, disse que na igreja católica não ia. Ó, como se Deus fosse somente o Deus da igreja dela, não. Deus é a igreja, é como minha mãe sempre diz, meu filho, é como um colégio, existe o colégio Lins Vasconcelos, existe o colégio Pio X, Pio XII, entendeu? Existe o colégio Padre Pio, colégio Dom Bosco, existe o colégio Americano Batista, existe o colégio Santo Antônio, Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima, mas todos ensinam, todos convergem, para quê? Para levar o aluno ou a aluna a aprender. Então é como religião. Então se você passa na igreja e vê a pessoa falando de Deus, não está falando de político, não está falando da vida dos outros, é de bom tom. Desculpa, pessoal. Uma gripe terrível, né? Estou tomando xarope, graças a Deus, mas o calor aqui, eu nunca vi uma cidade tão quente na minha vida. Mas essa cidade de João Pessoa, você não dá prazer nem de colocar uma roupa boa, porque você é angustiado, é angustiante, é terrível. Mas tudo bem, estou cumprindo a missão de Jesus de falar, de cantar. Eu faço como Nelson Gonçalves. Vocês têm que me aguentar até o final. Graças a Deus, até onde eu tenho ido, eu tenho sido bem recebido, né? Graças a Deus. Então eu quero parabenizar a Mércia Alves. A Mércia Alves é quase prima minha, não é prima legítima, mas prima por amor, né? O pai de Mércia Alves era casado com a minha tia Miriam, entendeu? Então nós nos consideramos primos. E o pai dela, que era Duval, se viu ao quartel, ao exército com meu pai. Era muito amigo de caserna, amigo no comércio, etc, etc. Então, onde foi o aniversário da Mércia, eles foram comemorar no shopping aqui, no Now Shopping Manaíra, não é isso? Então, meus parabéns, Mércia. Nesse dia estaremos na sua igreja, na igreja de Deus, que é a igreja que seu esposo pastoreia, e iremos cantar linda canção em homenagem a mais um seu aniversário. Então, meus amigos, muito bom dia, muito obrigado, e até amanhã. Amanhã nós vamos falar, sabe de quê? De mofo. A Bíblia fala de mofo? Fala. Você vai dizer, mas esse Sérgio, meu Deus. É sim, fala de mofo. A Bíblia fala em Maria, a mãe de Jesus? Fala. Então você vai saber de tudo amanhã, tá certo? O cantor que está doente, o cantor que está reabilitado. Você vai saber tanta coisa nesse canal que vale a pena você acessar. Muito bom dia, que Deus vos abençoe. E até amanhã. Até amanhã. E agora o nosso tio Mirandinha, para as suas considerações finais. Até amanhã, galera. Obrigado, Sérgio, por você explicar direitinho a sua vida. Muito bem. Você apoia toda a religião, né, Sérgio? Desde que fala em Jesus. Muito bem. Não há barreira para você. Isso, Sérgio. Você sabe fazer amizade. Não é um opositor, né? Ah, se os padres e os ministros imitassem o seu comportamento, o mundo seria tão bom, né? Seria tão diferente, não haveria briga de religião. É isso aí, meu querido Mirandinha, você que o diga, né? Mas deve ser assim mesmo, Jesus mesmo. Ele disse, a minha igreja é universal, reverenciar a minha pessoa e o meu Pai e o Espírito Santo. Tchau, até amanhã, pessoal. Que coisa boa, hein? Mais um dia que Deus nos concede. A natureza é muito boa.